Galera, a gente agora vai trabalhar com os efeitos da luz sobre o desenvolvimento, a germinação e a floração dos vegetais. Bom, existem substâncias chamadas fitocromos que são sensíveis aos diferentes comprimentos de onda que a planta é submetida. E em geral, a gente pode deslocar do fitocromo R para o F, do F para o R, a depender da condição que a planta se apresenta, tá? A depender do comprimento de onda que está atuando sobre ela. E, em geral, quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento da planta, a planta, quando está no escuro, quando está lá embaixo da terra, ela entende que ela tem que se desenvolver de forma estiolada. O estiolamento não é uma anomalia, é uma adaptação para que a planta possa crescer de forma segura e atingir, por exemplo, a superfície. Uma planta estiolada é uma planta que está lá embaixo do solo, com ápice em forma de gancho, para proteger a zona meristemática, o ápice em forma de gancho, para não danificar o tecido meristemático apical. É uma folha que não desenvolve, é uma planta que não desenvolve folha, não desenvolve clorofila, está com essas situações atrofiadas, vamos assim dizer, esperando chegar à superfície para poder se desenvolver. Então é uma planta amarelada, é uma planta que não tem clorofila e não tem folha, até que chega à superfície, desloca para a produção do fitocromo F e aí eu tenho a morfogênese. A clorofila começa a se desenvolver, as folhas começam a se desenvolver e ela se desenvolve de forma normal. Outro ponto relacionado ao desenvolvimento são as plantas que respondem em relação à germinação da semente. Plantas fotoblásticas são classificadas em positivas ou negativas. Plantas fotoblásticas positivas, são aquelas que germinam com uma concentração maior de fitocromo F. Plantas fotoblásticas negativas são aquelas que se desenvolvem, germinam as sementes com um acúmulo de fitocromo R. Então, a luz e os fitocromos apresentam efeitos sobre a germinação das sementes. Mas um ponto importantíssimo é a floração. O fotoperiodismo é a resposta fisiológica que a planta dá em relação à floração, quanto às respostas pela duração do período de escuridão contínua. No início dos estudos disso, nós imaginávamos que a questão da floração, da produção de hormônio florígeno, tinha relação com a duração do dia. Por isso, inicialmente, as plantas eram classificadas em plantas de dia longo e plantas de dia curto. Se você perceber, durante um ano, nós não temos os mesmos frutos. E os frutos derivam do ovário da flor. E eu não tenho todas as flores em todas as épocas do ano. Porque com o decorrer das estações do ano, dia e noite vão tendo períodos diferentes. No inverno a escuridão é maior porque o dia é mais curto e a noite é mais longa. No verão a gente tem noite mais curta e dias mais longos, E isso vai influenciar no desenvolvimento dos vegetais. Nós descobrimos experimentalmente que o que importa não é a duração do dia, mas a duração da noite, ou seja, da escuridão contínua, de forma ininterrupta, sobre o efeito dessa planta. Então, é muito importante que a gente entenda que o que interessa é a escuridão contínua. Se a planta é uma planta de dia longo, quando o período de escuridão contínua é inferior ao fotoperíodo crítico, sendo o dia maior que a noite, essa planta de dia longo, ela floresce. Ela floresce numa boa. Se essa planta é de dia longo, quando o período de escuridão contínuo é igual ou superior ao fotoperíodo crítico, ela não floresce. Nessa situação, a planta não deveria florescer sendo de dia longo, porque uma planta de dia longo é uma planta de noite curta. E a noite curta, essa pausa foi maravilhosa, Para ver se a pessoa não está errando. E a planta, pode deixar aí, viu? O povo saber que os bonitos também erram. E a planta de dia longo teria uma noite curta. Percebam que quando a noite foi curta ou o dia foi longo, ela floresceu. Contudo, nesse episódio, sendo de dia longo e noite curta, ela não deveria florescer. Entretanto, em função do flash, eu tive a interrupção do período de escuridão contínua e a planta floresceu. Então percebam que o que influencia de verdade é a escuridão contínua. Quando o período de escuridão foi igual ou superior, mas foi interrompido por um flash, a gente não teve o mesmo efeito. Coisa a gente percebe aqui, plantas de dia curto, elas têm a noite longa. Se o dia é curto, ela floresce apenas quando o período de escuridão é igual ou superior.
Nesse caso, com o dia longo e a noite curta, ela não floresce, ela precisa de uma noite longa. Nesse caso, com a noite ou a escuridão igual ou superior ao fotoperíodo crítico, ela floresce. Nesse caso, ela deveria florescer porque a noite foi longa, mas não vai florescer porque esse período de escuridão contínua foi interrompido, tá? Já uma planta que é neutra ou indiferente, ela floresce o tempo inteiro porque ela independe dos períodos de escuridão contínua e do período de claridade, tá? Gente, quando a planta é de dia longo, ela floresce quando o dia é longo ou quando a noite longa foi interrompida por um flash. Quando a planta é de noite longa, ela só floresce quando o período de escuridão contínua é igual ou superior ao fotoperíodo crítico. E plantas neutras ou indiferentes florescem sempre. O efeito do flash pode ser eliminado com o infravermelho. Os resultados mudariam. Nesse exemplo, se após o flash eu utilizasse o infravermelho, neutralizando, seria como se o flash não tivesse ocorrido, e aí seriam as respostas normais. Então esses, gente, são os efeitos da luz sobre desenvolvimento, germinação e floração. É isso aí, valeu!